vocês. Aproveitar que nós temos um número menor, mas abra ainda a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 55 ao 58. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 55 ao 58. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém, queridos? Não é vão você estar aqui hoje. Não é vão este culto estar acontecendo hoje. Não é vão cada atitude de fé que nós desenvolvemos na obra de Deus. Não é vão. O que quer dizer não é vão? Não é sem resultado, não é sem fruto. Tudo que nós fazemos para o Senhor vai ter resultado, vai ter fruto. O culto que está sendo vivido aqui nessa noite por mim e por você vai ter fruto, vai ter resultado, vai ter vitória, vai ter mover de Deus. Algo de Deus vai acontecer, porque nada é vão no Senhor. Amém, igreja? O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele fala no capítulo 15 inteirinho sobre coisas tremendas, coisas assim, que fazem parte daquele momento em que tudo será revelado. Ele faz uma diferença entre corpos celestes, corpos terrenos, corpos materiais ou físicos e corpos espirituais. E ele no finalzinho, ele vai começando a descrever que tudo se cumpriu. E ele faz uma pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E ele começa a discorrer sobre tudo isso, dizendo que o inferno perdeu, que a morte perdeu, porque Deus nos deu a vitória pela fé em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo assim: igreja, vocês venceram o inferno, vocês venceram a morte, vocês venceram a lei, pelo poder da graça que foi revelada em Cristo Jesus. Portanto, agora, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todo trabalho de fé que nós realizamos em nome do Senhor e para a glória do Senhor é produtivo, né? Então nós que estamos aqui hoje, nós somos cristãos produtivos, porque estamos celebrando ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo a obra do Senhor. Amém, igreja? Então nós somos cristãos produtivos, e o Senhor, Ele quer que nós sejamos cristãos produtivos. Ele está dizendo para mim e para você que tudo que nós fizermos na obra dEle não será vão, não será sem resultado, não será sem fruto. Mas para isso, Ele coloca algumas coisas que nós temos que fazer para que essa produtividade da fé aconteça na nossa vida. E a primeira coisa que Ele pede de cada um de nós é: sede firmes. Sede firmes. Você se considera um cristão firme? Você, olhando para a tua vida hoje, você pode dizer que você é firme? Que você é um cristão que está firme hoje na presença de Deus? O que é um cristão firme? Firme é a virtude que qualifica a nossa determinação. Firme ou firmeza é a virtude que qualifica a nossa resistência. Porque, irmãos, a firmeza espiritual ela tem dois lados: o lado ativo e o lado defensivo. O lado ativo é a nossa determinação, o lado defensivo é a nossa resistência. Da mesma maneira que como nós temos que agir no sentido de promover o bem, no sentido de promover o reino de Deus, no sentido de servir a Deus,
no sentido de cumprir com a missão que nos foi dada em Cristo, baseada na nossa fé nele, nós também temos que resistir ao mal, sim ou não? Temos ou não temos que resistir ao mal? A influência do mal? Temos, irmãos, mas a nossa firmeza, ela é poderosa. A nossa firmeza é poderosa. Eu me lembro, irmãos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, quando os apóstolos são presos pelo sumo sacerdote, que representava ali os judeus, e ele manda prender os apóstolos, porque eles estavam curando no nome de Jesus, realizando curas e milagres no nome de Jesus. Ele manda prender aqueles homens, só que o Senhor vai lá à noite, arranca os apóstolos da prisão e coloca eles lá fora de novo, para eles continuarem pregando. E aí no dia seguinte eles vão lá tentar prender novamente os apóstolos, e aí o sumo sacerdote chega para eles e diz: nós mandamos que vocês não pregassem neste nome. E aí o apóstolo, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro diz assim: para nós é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Para nós o que importa é primeiro obedecer a Deus, depois aos homens. Ele teve uma firmeza para se posicionar ali em Deus e dizer: nós estamos mais comprometidos com a vontade de Deus do que com a vontade dos homens que estão contra Deus. E naquele momento, irmãos, diz a palavra de Deus que se enfureceram contra eles, pensaram até em matá-los, mas o Senhor agiu no coração daqueles homens, que eles tiveram que liberar os apóstolos. Eles continuaram pregando, eles continuaram curando, mas eles tiveram que ter firmeza. Eles não puderam se amedrontar, se deixar intimidar pela pressão que a sociedade fez na vida deles naquele momento, para que eles desistissem de pregar o Evangelho. Eles tiveram que ser firmes e dizer: não, nós vamos obedecer a Deus. Importa para nós obedecer a Deus mais do que os homens. E eles não conseguiram impedir o Evangelho de ser pregado, porque, irmãos, quando nós nos colocamos com firmeza para servir ao Senhor, o Senhor nos defende. Amém? O Senhor nos defende, o Senhor nos cerca de glória, o Senhor age em nosso favor. Quando Josué estava diante do povo, e todo o povo de Deus estava com o coração dividido, a sua fidelidade quebrada, e muitos ali, a grande maioria, querendo servir a Baal, aos deuses dos amorreus, dos perizeus, dos heteus, Josué, ele foi firme. Ele diz: olha, se vocês querem servir aos deuses dos povos que estão além do rio, os heteus, os amorreus, os perizeus, vocês fiquem à vontade, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento ele teve firmeza. Ele era minoria. Josué e sua família era um contra uma multidão gigante de pessoas que estavam caminhando numa outra direção. Mas a partir do momento em que Josué teve firmeza, se posicionou em Deus, se firmou no Senhor, o coração daquela multidão que estava, vamos dizer assim, se desviando, se afastando dos caminhos de Deus, o coração deles todo se quebrantou e eles voltaram para o Senhor. O que eu quero dizer com essa história para você? Talvez hoje aqui sejamos a minoria. Talvez na sua casa você é a minoria. Mas à medida que você se posiciona no Senhor, o Senhor trabalha no coração da maioria, o Senhor trabalha no coração dos que estão perdidos, o Senhor trabalha no coração dos que estão desorientados, o Senhor trabalha no coração daqueles que perderam a fé, o Senhor trabalha no coração daqueles que estão na infidelidade. Mas você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme, porque através da sua vida, Deus mexerá na vida dos outros. Mas Ele depende de você estar firme na presença dEle. Queridos, nós temos que ser firmes, como firme foi Josué naquele momento em que o povo estava se desviando da vontade de Deus, no momento que o povo estava com a fidelidade quebrada no seu coração. E hoje tem muita gente com a fidelidade
quebrada no coração, a fidelidade a Deus está quebrada, o culto está quebrado, a fé está quebrada. Mas se Deus acha alguém que se posiciona com firmeza na presença dele, ele começa a mexer na vida dessas pessoas todas. E esse alguém é você. Esse alguém é você. Você que vai assistir essa pregação pelo YouTube, esse alguém é você. Você precisa estar firme. Nós precisamos estar firmes hoje, irmãos, no propósito de demonstrar que a nossa preocupação hoje é maior no sentido de agradar a Deus do que agradar o mundo, do que agradar a sociedade. O que Jesus disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos, eu o confessarei no céu. Mas você tem que me confessar na terra. Me confessa na terra, que eu te confesso no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens na terra, eu também o negarei no céu. Essa palavra, irmãos, fala conosco sobre firmeza. Firmeza em que sentido, pastor? Firmeza em não nos deixarmos seduzir pelos apelos que a sociedade está fazendo para nós abandonar a fé. Para nós ficarmos de lado e não se propor servir a Deus. Firmeza em manter firmes, em fazer a vontade do Senhor. Faça chuva ou faça sol, nós temos que servir a Deus. A nosso compromisso com o Senhor. Então não se errar. Fica firme. Não deixe as circunstâncias da vida te levarem para longe da presença de Deus. Não deixe as circunstâncias da vida levarem você a se influenciar pela maioria, e você começa a fazer as coisas do jeito que o mundo está fazendo, do jeito que as pessoas do mundo estão fazendo, e não do jeito que você deveria fazer como servo e como serva do Senhor. Gostaria de perguntar, Tião, está gravando ainda? Então nessa noite, tenha firmeza. Nós precisamos ter firmeza para agir na fé. Agir no sentido de pregar o Evangelho. Será que você é um crente firme na hora de pregar o Evangelho? Vou repetir. Será que você é um crente firme na hora que você tem que agir na fé para pregar o Evangelho? Para falar de Jesus para as pessoas? Nós temos que agir na fé, demonstrando a nossa firmeza espiritual, nos mantendo no propósito de perseverar, pregando o Evangelho, anunciando a Jesus, anunciando a salvação. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos fazer missões, precisamos cuidar do perdido, precisamos cuidar do necessitado, permanecer firme na prática do bem. O que diz lá em Gálatas 6, 9? O que diz lá em Gálatas 6, 9? Se a gente for lá rapidinho, a gente vai encontrar lá uma mensagem poderosa para nós. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós temos que manter a nossa firmeza na prática do bem, continuar fazendo bem, para quem quer que seja, porque, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós colheremos, nós ceifaremos, se não desfalecermos. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para você? Não desfaleça, não desanime, não entregue os pontos, não perca a sua firmeza. Desfalecer significa perder a sua firmeza. O que é uma pessoa desfalecida? É uma pessoa que perdeu as forças, sim ou não? Uma pessoa desfalecida é uma pessoa que perdeu as forças. E uma pessoa firme é uma pessoa que continua forte, firme, na sua posição. O que é algo firme? É algo que não sai da posição onde foi colocado. É aquela pessoa que, quando toma um posicionamento, ela não volta atrás. Isso é uma pessoa firme. Então nós precisamos ser firmes. Não podemos sair da nossa posição de crentes. Não podemos sair da nossa posição, irmão Tião, Gabriel que está aqui, Não podemos sair da nossa posição de maridos fiéis às nossas esposas. Ainda que a gente veja muitos maridos aí
traindo, agindo de forma errada, mas nós não vamos sair da nossa posição. Vamos continuar firmes na nossa posição de sermos fiéis à nossa esposa. Vamos continuar firmes na nossa posição como obreiros zelosos, obreiros que têm amor pela obra, obreiros que têm amor pelo reino, obreiros que têm amor pelo ministério que Deus confiou e colocou nas suas mãos. Ainda que muitos estejam brincando, ainda que muitos estejam levando na brincadeira, ainda que muitos estejam não dando atenção ao ministério, tratando com zelo, tratando com dedicação, nós vamos ficar firmes. Amém, igreja? Nós vamos continuar firmes. Não é porque o outro não está tendo zelo, não é porque o outro não está tendo dedicação que eu vou fazer a mesma coisa. Não, eu vou continuar firme no propósito de ser um obreiro dedicado, no propósito de ser um obreiro zeloso, no propósito de ser um obreiro comprometido com o ministério que Deus me deu. Porque um dia eu vou prestar contas para aquele que me deu o talento. Um dia eu vou prestar contas para aquele que me deu o dom. Um dia eu vou prestar contas daquilo que eu fiz e daquilo que eu deixei de fazer para glorificar o seu nome na terra. Um dia eu vou ter que prestar contas. Então nós precisamos continuar firmes. Tem muita gente perdendo a sua firmeza espiritual. Tem muita gente perdendo a sua firmeza como obreiro na casa de Deus. Tem muita gente perdendo a sua firmeza dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal. Não é mais aquela pessoa firme no propósito de ser parceiro do outro, de ser generoso com o outro, de ser amável com o outro. Você tem que ser firme, irmão. Em que sentido, pastor? No sentido de continuar sendo generoso, generosa, de continuar sendo parceiro, parceira do seu cônjuge dentro de casa. Porque se você não tiver firmeza, as coisas descambam. Sim ou não? Tem que ser firme, tem que ser firme, tem que ser firme em muitas vezes mostrar para o outro que ele está errado e precisa se arrepender do seu erro. Porque não é fácil falar com o outro quando tem que falar sobre erros. Porque o outro gosta que eu fale com ele só sobre acertos. Mas às vezes eu tenho que falar com todo carinho, não com a intenção de humilhar, não com a intenção de ofender, mas com a intenção de ajudar o outro a sair do erro. Dizer: querido, querida, você não está no caminho correto. Reveja, vamos caminhar nessa direção, porque é aqui que está a bênção, é aqui que está a vitória de Deus para a nossa vida. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil fazer isso, irmãos? Não é. Mas nós temos que ser firme. Se os pais não forem firmes com seus filhos, o que acontece hoje? Se os pais não tiverem firmeza, dizer: filho, essa situação não é boa, essa situação não pode, não é o momento agora. Você está vendo que é algo que vai ser prejudicial ao filho. Muitas vezes você precisa ter firmeza para chegar e conversar com aquele filho e dizer: filho, não está certo isso. Essa decisão que você quer tomar não está correta. Espere mais um pouco. Ele pode dizer não, ele pode se chatear, ele pode ter várias reações, mas você tem que ser firme se você está vendo que algo está errado e que vai ser prejudicial para a vida dele ou dela. Que eu estou falando de filho, mas pode ser filha. Ou seja, na nossa vida, para a gente ser bênção, exige-se a questão de ter firmeza. Nós temos que ser firmes. Temos que ser firmes. Nós não podemos, irmãos, simplesmente deixar as coisas acontecer, deixar tudo acontecer, e lá, depois que as coisas acontecerem e der tudo errado, aí eu vou colocar a mão na cabeça e vou falar: eu tive a oportunidade de falar, mas eu tive medo. Eu tive a oportunidade de falar, mas eu não fui firme, eu vacilei. Aí depois você fica se cobrando, a consciência pesa, o coração fica triste, porque faltou firmeza. Precisamos ser firmes para agir na fé e fazer o que é certo, fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Mas nós precisamos ser firmes também para nos defendermos do mal.
Precisamos ter a firmeza no seu aspecto defensivo, nos defendermos da ação maligna que o mundo muitas vezes direciona contra nós. A firmeza defensiva, ela precisa se manifestar na nossa vida na capacidade de nós dizermos não às propostas erradas que muitas vezes vêm para nós. Precisamos ter firmeza para dizer não ao pecado, não ao erro, não à tentação. O que Jesus disse? Não. A tentação veio, Jesus disse não, e a tentação foi embora. Nós precisamos dizer não à proposta de buscar o prazer sem responsabilidade. Hoje em dia tem muita gente buscando o prazer do sexo sem a responsabilidade de casar. Eu quero o prazer do sexo, mas não quero o que, irmãos? Não quero casar. Eu só quero ter o sexo com a pessoa, mas eu não quero ter a responsabilidade de acordar do lado daquela pessoa todo dia, de dizer que eu sou daquela pessoa é minha, de assumir publicamente aquela pessoa na minha vida. Então hoje, será que isso tem acontecido na vida de muitos crentes, irmãos, dentro da igreja? Será que isso tem acontecido dentro da igreja de Cristo? As pessoas estão muitas vezes querendo ter prazer muitas vezes na vida sexual, sem ter a responsabilidade de casar, de colocar um anel no dedo, de oficializar um relacionamento dentro do padrão bíblico, nos moldes que a palavra de Deus determina. Será que existe isso, irmãos? Eu quero ter o prazer de estar numa igreja avivada, uma igreja onde os dons se manifestam, tem cura toda sexta-feira, domingo, o fogo cai. Eu quero ter o prazer de estar numa igreja assim, mas sem a responsabilidade de orar, sem a responsabilidade de estar nos cultos, sem a responsabilidade de ler a Bíblia. Irmãos, vai ter uma igreja avivada desse jeito? Não tem como, irmãos. A gente quer ter o prazer de viver uma situação sem praticar a responsabilidade que vai trazer aquele prazer. Se nós queremos uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja fervorosa, uma igreja dinâmica, que desenvolve vários trabalhos sociais na sociedade, que, irmãos, evangeliza, faz missões, tem culto de libertação, o poder de Deus se manifesta, pessoas são curadas. Como é bom você visualizar uma igreja assim, mas essa igreja só vai acontecer se nós tivermos responsabilidade com oração, estar presente no culto, lutar pela unidade com os nossos irmãos. Não existe uma igreja avivada onde os irmãos não têm, vamos dizer assim, no seu coração não sentem o valor do outro. Eu não preciso do outro, eu me basto. Eu sozinho me resolvo. Eu não preciso do fulano, eu não preciso do ciclano. Não existe uma igreja avivada onde as pessoas têm esse tipo de coração. Uma igreja avivada é uma igreja onde as pessoas precisam umas das outras, sim. Eu preciso da Cecília, preciso da irmã Ana, preciso do Sebastião, do Gabriel, da Marlene. Eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam precisar uns dos outros. Que nem o Ricardo ontem, essa semana, passando no grupo do mutirão, olha, preciso de ajuda. Por quê? Porque um mutirão não acontece só com uma pessoa, com duas pessoas. O mutirão tem que ter várias pessoas. Ou seja, eu preciso de você, preciso da tua ajuda. Assim deve ser a vida em igreja. Está acontecendo lá, a cozinha está sendo construída, mas nós precisamos cooperar. Eu preciso ter o prazer de dizer, aquele tijolinho lá fui eu que coloquei, pelo menos um, ter a alegria de dizer, olha, eu vim num sábado, não sei fazer muita coisa, mas aquele pedacinho ali, a minha mão, tem lá a minha mão lá, eu ajudei. Irmãos, a gente tem que ter responsabilidade. A gente quer o prazer de ter uma cozinha, a gente quer ter o prazer de ter uma cozinha bonita, sim ou não, irmãos? Mas não tem que ter responsabilidade com o trabalho?
com a construção, com o mutirão. Se não tiver responsabilidade, as coisas não acontecem. Então nós temos que ter firmeza para dizer não a essas propostas enganosas do prazer sem responsabilidade. Eu quero ter o prazer de ser pai, de ser mãe, mas eu não quero ter a responsabilidade de cuidar, de educar. Quando a criança chorar de noite, eu não quero estar ali. Não existe isso, irmãos. Não existe. Gostoso de fazer a criança. Gostoso, né? O ato de fazer o nenenzinho é bom, mas depois tem que cuidar. Isso exige responsabilidade. Responsabilidade. Então não adianta. Eu falo isso porque meu esposo temos 3. A gente sabe o que é essa situação. Então não adianta. Você tem que ter todas essas questões bem desenvolvidas na sua vida. O prazer associado com a responsabilidade. E hoje, irmãos, nós temos uma geração que tem dificuldade de assumir responsabilidade. Você dá responsabilidade para um jovem hoje, um adolescente, você fica assim, na dúvida se ele vai conseguir cumprir. Por quê? Porque hoje, a geração de hoje tem uma dificuldade muito grande com essa questão de responsabilidade, de compromisso, né? De honrar a responsabilidade, de honrar o compromisso assumido. Quando eu era jovem, adolescente, a gente tinha que estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e estudava. E a gente resolvia tudo tranquilo. Hoje em dia, se for fazer uma coisa, já não consegue fazer a outra. Aonde é que está a falha? O que aconteceu? Por que as coisas mudaram tanto? Falta de firmeza? Falta de firmeza espiritual. Falta de firmeza em colocar esses jovens para trabalhar. E a sociedade é assim, ela vai dando para a juventude o quê? Prazeres sem compromisso. Pega o celular, joguinho, rede social, vai lá e fica só no prazer, sem responsabilidade. É joguinho, é rede social, é videozinho, só no prazer. E isso vai roubando a responsabilidade, vai roubando o compromisso do coração. Tem casais que quando casam tem um maior problema no início do casamento. Por quê? Porque ficam presos demais no celular. Aí o que acontece? O celular para lá, o celular para cá, e o casamento à mercê. Quantos casais jovens hoje estão sofrendo por causa disso? Porque aprenderam demais a viver com prazer, e na hora da responsabilidade não conseguem. Porque, irmãos, não existe oração para limpar a casa, nem para lavar roupa. Os irmãos conhecem alguma oração forte? Que ora assim e fala: vou orar, todas as roupas serão lavadas. Vou orar e a casa, o piso vai ficar brilhando. Os irmãos conhecem alguma oração assim? Não, irmãos, porque não existe. Essas coisas têm que ser resolvidas com trabalho, com responsabilidade, de cuidar, passar roupa, lavar roupa, cuidar de casa. Tudo isso são coisas que hoje muitos jovens e muitas jovens meninas não têm muita, vamos dizer assim, não têm habilidade para lidar com essas coisas. Não tem habilidade. Aí casa sofre. Então nós precisamos entender que precisa haver também uma formação. Esses jovens precisam ser formados, né, dentro de casa, formados para sofrer, formados para enfrentar dificuldade, formados para enfrentar problema, e não só para ficar no celular, vendo joguinho, passando mensagem, recebendo videozinhos engraçados. Porque hoje o que acontece é isso. E aí a firmeza
espiritual ela vai por água abaixo. Porque se a pessoa não consegue cuidar das responsabilidades cotidianas da sua vida secular, ela não vai cuidar das suas responsabilidades espirituais. Ela não vai ter firmeza para desligar uma televisão para ler a Bíblia. Ela não vai ter firmeza para desligar um Netflix, para desligar uma série e ler a Bíblia. Não vai ter firmeza para desligar tudo e se ligar em Deus, em oração, dentro da sua casa, colocar o joelho no chão e orar. Por quê? Porque se acomodou a um mundo de prazeres sem responsabilidade. Prazeres sem responsabilidade. Por que a igreja hoje, em muitos momentos, ela está vazia? Porque muitos crentes estão vivendo um evangelho assim, um evangelho de prazer sem responsabilidade. Eu só quero o evangelho naquele momento em que eu serei abençoado. Eu só quero o evangelho naquele momento em que eu vou ali, canto, vou embora, tal, recebo uma oração, tchau e bênção. Mas o evangelho onde eu vou orar, onde eu vou buscar, onde eu vou me preparar para servir a Deus e servir ao próximo, esse evangelho que tem responsabilidade, que coloca na minha mão o ministério, que coloca na minha mão o chamado, que coloca em mim a responsabilidade de estar na igreja, quando só tem 4, 5, 6 pessoas, isso eu não gosto. Por que a igreja está em crise? Por que, irmãos? Porque está faltando firmeza espiritual, no sentido de negar, dizer não a essa proposta do prazer sem responsabilidade. Precisamos ser firmes para dizer não à proposta de vivermos um cristianismo que só fala de amor e não fala de justiça. O evangelho é só amor, e porque o evangelho é amor, todo mundo tem que me tolerar, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Esse é o evangelho que todo mundo quer, o evangelho onde a pessoa ela exige que todo mundo aceite, mas ela não tem responsabilidade nenhuma de melhorar de vida, de mudar para melhor, de consertar os seus caminhos. O evangelho é amor, todo mundo tem que me aceitar, com os meus erros, com as minhas falhas. O evangelho é amor, irmãos, e porque o evangelho é amor, nós temos que acolher todo mundo. Só que o evangelho de amor, ele te leva a uma vida de justiça. Ele não te leva a uma vida de acomodação no erro, mas a uma vida de justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que você é justo, porque você foi justificado para viver a vida do justo. Jesus justificou você pela graça, e agora ele diz: agora que eu te justifiquei, agora você tem condição de viver como justo. Então viva como o justo, porque as promessas de Deus são para os justos. Aí você abre a sua Bíblia lá em 1 João 3:10, e você vai encontrar um texto tremendo lá, que nos fala que o Evangelho, ele não é só amor, ele é justiça. Evangelho, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então está aqui, qualquer que não pratica, o que, irmãos? Justiça. E depois, quem não ama o seu? Aí eu pergunto para os irmãos, se eu lesse assim: qualquer que não ama o seu irmão não é de Deus, e eliminasse a parte da justiça, estaria certo? Estaria certo, irmãos? Não. Por quê? Porque aqui está falando de justiça e depois de amor. Então nós temos que praticar a justiça. Nós temos que praticar a justiça. Lá em Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 12, o Senhor falando já no finalzinho da Bíblia, as últimas palavras de alerta para a igreja, ele diz assim: não cedes as profecias desse livro, porque o tempo se aproxima. Aquele que é injusto
faça injustiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é justo, pratique justiça ainda. E aquele que é santo, santifique-se ainda. Porque cedo venho e trago comigo o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: não brigue com a justiça e nem com a injustiça, porque no final eu vou retribuir as duas situações. Eu vou retribuir ao justo e ao injusto. Eu vou retribuir ao santo e ao impuro. E você pode ver que nesse texto de Apocalipse 22, do 10 ao 12, não fala de amor. Aqui só se fala de justiça e de santidade. Justiça e santidade. Então, aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, diz a palavra de Deus, não é de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: é justo eu dizer que amo a Deus, mas o melhor do meu tempo, o melhor dos meus recursos financeiros, o melhor da minha disposição, eu gasto comigo, entrego para Deus as sobras? Sobra do meu tempo, sobra do dinheiro, às vezes nem dinheiro eu entrego, a sobra da minha força, da minha disposição, mas eu digo que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas o melhor do meu tempo, dos meus recursos, o melhor da minha disposição eu invisto na minha vida. E eu entrego para a obra de Deus, eu entrego para Deus a sobra. É justo, irmãos? Eu estou sendo justo? Responda para mim. Hein, irmã Cecília? Não. É justo eu dizer que eu amo uma pessoa? Olha, eu te amo, hein? Nós vamos viver amaziado a vida inteira. Não vamos casar. É justo eu dizer para uma pessoa que eu amo aquela pessoa, mas eu não quero colocar um anel no dedo dela, assumir aquela pessoa publicamente, dizer que eu pertenço àquela pessoa me pertence em matrimônio? É justo isso, irmãos? Não é? É justo eu julgar e ver o erro dos outros, mas eu nunca julgar os meus próprios erros? Eu sempre estou vendo o erro do outro. Eu estou vendo o erro do irmão ali, o erro do outro irmão ali, aí eu julgo, eu falo. Eu sou muito bom para falar do erro dos outros, mas nunca eu falo dos meus erros. É justo isso, irmãos? Não é. Só que tem muita gente que faz assim. E aí a palavra de Deus diz: quem não pratica a justiça não é de Deus. Então nós temos que, a palavra de Deus tem que mexer na vida da gente. A gente tem que sair da igreja incomodado. Irmãos, aquela palavra, eu gosto mais daquela palavra assim, que quando eu venho para a igreja, eu recebo aquela palavra que eu saio assim pensativo. Nossa, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Eu gosto de sair da igreja assim, do que aquela palavra, encorajamento. Irmãos, eu prefiro sair da igreja me sentindo assim, um miserável diante de Deus, que tem que consertar os caminhos diante do Senhor, do que só ficar ouvindo palavra que nós estamos precisando ouvir? A firmeza, nós precisamos ser firmes, para não vivermos um cristianismo falso, que só fala de amor, mas não fala de santidade, não fala de justiça, não fala de consertar a vida, não fala de consertar os caminhos. Irmãos, esse tipo de cristianismo vai levar muita gente para o inferno. Nós precisamos entender que o cristianismo, ele é o primeiro passo, é a graça. Ele abraça todo mundo com a graça, mas quando as pessoas vêm, elas são transformadas para viver em justiça, em obediência à palavra de Deus. Firmeza espiritual. Sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Enquanto a firmeza fala da nossa determinação e da nossa resistência, a constância fala da nossa frequência. Precisamos ser pessoas que não perdem a constância. Mantenha o ritmo. A mesma pessoa que eu sou quando o clima está quente, eu sou quando o clima está frio. Se eu estou na igreja no verão,
chegou o inverno, eu estou na igreja também. Amém, irmãos? O tempo está limpo, eu estou na igreja. Choveu, eu estou também. Eu não perco a minha constância por causa das circunstâncias da vida. O que me domina não são as circunstâncias, não é a chuva, não é o sol, não é o frio. O que domina o meu coração é o meu compromisso com o meu Deus. Se eu posso estar, eu vou estar. Não são as circunstâncias que vão determinar se eu vou ou se eu não vou. Eu vou porque eu tenho condição de ir, estar ali, servindo ao Senhor. Manter a constância. Ser constante é praticar as atitudes que Deus espera de nós com frequência, como servos e como filhos. Ou seja, perdoar tem que ser uma atitude constante. Errou comigo? Estou perdoando, estou perdoando, estou perdoando. Porque à medida que eu vou praticando constantemente aquela atitude que agrada o coração de Deus, aquela atitude se torna fácil para mim. Eu já perdoei o fulano, eu já perdoei o ciclano, por que eu não posso perdoar o Beltrano? É uma constante para mim perdoar, não é difícil. Agora tem crente que não. A pessoa pisou no pé dele, demora 3 anos para perdoar. Aí nesse meio tempo, o outro veio e pisou também, mais 3 anos. E aí vai. Aí a pessoa fica doente, aí a pessoa fica triste, a pessoa fica depressiva. Por quê? Porque não perdoa. Crente que não perdoa, fica melancólico, depressivo, doente, com reumatismo, com dores nas costas, com dor na lombar. Sabia disso? Falta de perdão para tudo isso. Agora você perdoa, você manda embora o reumatismo, a dor nas costas, a dor nas pernas, vai tudo junto. Quando você perdoa. Então quem perdoa é abençoado. Quem perdoa é o mais beneficiado da história. Então seja firmes e constante. Seja constante em fazer aquilo que agrada a Deus. E por último, seja abundante. Abundante é a palavra usada para representar aquilo que é muito, aquilo que é grandioso, aquilo que é em grande quantidade. Muito, sede firmes, constantes e sempre abundantes. Ou seja, Deus espera muito de você. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus espera muito de você. Deus espera muito, muito da sua dedicação, muito da sua entrega, muito da sua disposição de servir. Isso é ser abundante. Não é fazer assim sem querer fazer, é fazer com desejo, é fazer com intensidade. Se é para fazer para Deus, vamos fazer com intensidade, vamos fazer com desejo, vamos fazer com fervor espiritual. É para o Senhor, vamos fazer com alegria. Amém, irmãos? Por isso que ali, segundo aos Coríntios 9, fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. A pessoa chega e dá com alegria. Ela não dá com o coração fechado, não dá com o coração pesado. Eu vou ter que dar o dízimo. Irmãos, é com alegria. É com alegria. Irmãos, tudo que eu procuro fazer para o Senhor, eu procuro fazer com alegria. Eu gostaria que aqui hoje tivesse muito mais pessoas do que tem, mas não é por isso que eu não vou ter alegria em pregar a palavra. Não é porque tem um número menor que eu vou pregar a palavra com menos fervor, com menos entrega. Eu vou pregar a palavra porque tem pouquinha gente, eu vou pregar uma palavrinha então de qualquer jeito. Não, eu estou pregando aqui como se tivesse 10.000 pessoas aqui dentro, porque eu tenho que fazer para Deus o meu melhor, o meu melhor. Eu tenho que entregar para o Senhor o meu melhor. Tudo que eu faço para o Senhor, eu faço buscando isso, excelência, seja para pregar, seja para cantar. Primeira coisa que Deus me chamou a fazer foi cantar, irmãos. Hoje eu estou meio rouco, assim, não tem mais a voz que eu tinha no passado, quando era jovem, quando era do Gabriel, assim. Mas, irmãos, quando eu tinha a oportunidade de cantar, eu lembro quando fui chamado para cantar no exército.
Eu fui chamado para dirigir um louvor no 20 RCB lá, que é 20º Batalhão de Cavalaria. Era só para me cantar. Eu não ia pregar. Nessa época eu não pregava, eu só cantava. E nós fomos lá, eu e um rapaz com violão, e nós cantamos. Eu cantei, o rapaz tocou. E aquela soldadaiada cantaram e entraram no fogo, na unção. Porque, irmãos, desejo de fazer com excelência para o Senhor, glorificar a Deus. Irmãos, cada oportunidade que a gente tem de fazer algo para o Senhor, a gente tem que fazer bem feito, fazer com entrega, fazer com intensidade. Diz a palavra de Deus que Davi, quando ele trazia a arca, ele dançava na frente da arca com todas as suas forças. Muita gente se escandalizou com Davi, só que ele dançava com todas as suas forças. Eu não estava nem aí, porque o Senhor se agradava, porque ele estava ali vivendo aquilo com intensidade, com abundância de entrega. Nós precisamos entregar para Deus com intensidade o que nós estamos fazendo. Seja um dízimo, irmãos, dízimo. Irmãos, todo mês, eu tive um mês que eu não consegui entregar o dízimo. O que eu fiz? Eu peguei e comecei, no mês seguinte, junto com o dízimo do mês seguinte, comecei a aumentar. E aí peguei, acrescentei um valor do dízimo que eu não tinha conseguido dar. E aí peguei, no meio do mês, dei mais um valor. Aí no final do mês, junto com o dízimo, eu peguei, acrescentei. Eu fui picando, até que fechou aquele mês. Eu tinha dado todo o dízimo que eu não tinha conseguido dar no mês anterior. Porque às vezes você vai pagando conta, cadê? Foi. Mas eu falei, não vou deixar de dar meu dízimo. Eu vou dar um jeito. Nem que eu dê fracionado, né? Eu vou dar. Mas o mês que vem vai estar lá. E eu consegui. Então, eu estou dando esse testemunho para você, porque às vezes você também tem essa dificuldade. Mas você não pode deixar de fazer. Você não pode, é gratidão, é entrega, né? É para o Senhor. Então, às vezes isso acontece para a gente. Às vezes na correria, às vezes a gente, com tantas situações para socorrer, e às vezes acontece um imprevisto que você não tinha planejado, e aí foi o teu dinheiro, né? Mas você não pode deixar de cumprir com o teu propósito. Irmãos, e Deus, Ele nos honra. Deus, Ele nos honra. Deus, Ele nos honra. A gente honra o Senhor, Ele nos honra dobrado, triplicado, quintuplicado. Eu só tenho que falar, irmãos, que Deus tem sido maravilhoso para com a minha vida, para com a vida da minha família. A gente já passou vários perrengues, várias situações difíceis, mas o Senhor sempre mostra que Ele está ali como Deus provedor. Ele está ali como Deus sustentador, que sempre tem a solução na hora certa. E assim como Ele tem solução para a minha vida, Ele tem para a sua também. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Amém. Então fique em pé. Em nome de Jesus.